Olá, hoje a gente vai conversar aí sobre os decretos das armas do Bolsonaro que foram parar no STF. Como sempre, né, todos os decretos presidenciais são questionados no STF e esse último não foi diferente. Muitos estão aí comentando, já comentaram sobre os decretos, né, o que altera, o que não altera, mas eu vou comentar aqui sobre os questionamentos que essa ADI, essa ação direta de inconstitucionalidade traz. Não irei utilizar nenhum dado externo para combater esses argumentos, apenas os próprios dados que traz aqui no processo. Ok, pessoal? Eu sou advogado, sou o Thiago Nunes. Peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Apenas para dar uma introdução, né? Para quem não está entendendo nada. Agora no mês de fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro fez um decreto ampliando aí os decretos das armas, facilitou algumas questões das armas, né? Ao contrário do que muitos pensam, não deu porte de arma, isso é mentira, né? Não deu porte de arma, ele aumentou de 4 para 6 os CACs e alguns materiais tirou do controle do exército. Por exemplo, um carregador de uma pistola era considerado um material bélico e ele tinha um controle assim absurdo. Mas você pensa só, né? Uma pessoa, um CAC, que é um atirador esportivo, antes ele se quebrasse, porque é muito fácil quebrar um carregador, ele tinha que passar por uma burocracia incrível para conseguir um carregador, né? Algo que o carregador sozinho não faz nada. O que um carregador de uma arma vai fazer? O conjunto todo, né, é um material bélico, mas só uma peça não é um material bélico. Então essas questões assim, enfim, não estou aqui para falar do decreto, estou aqui para falar da peça inicial dessa ADI. E muitos argumentos falhos que vieram nessa questão e a gente vai trabalhar nisso. Primeiramente, né, quem entrou com essa ADI foi o PSB, Partido Socialista Brasileiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Eu estou lendo aqui para vocês, né? Eu já analisei alguns pontos, mas nós vamos analisando aqui. Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade, cujo objetivo é impugnar esses decretos que facilitaram o acesso às armas, que flagrantemente violam os direitos fundamentais da Constituição. Isso é uma narrativa, né? Qual é o direito fundamental que viola? Facilitar o acesso a ao CAC, né? Quem está disposto a passar por todo o trâmite legal de ter uma arma de fogo. Se fosse para facilitar, como muitos fazem, facilitar o acesso ao bandido à arma de fogo, fazendo vista grossa para muitas coisas, até concordo, mas não, aqui estamos falando de pessoas idôneas, pessoas que estão sujeitas a passar o trâmite legal. A peça, assim, só vocês terem uma ideia, tem 37 páginas, então vou pulando muitas coisas. Então aqui ele vai citando o decreto. Nota-se que a principal alteração promovida menciona o decreto consiste no aumento ao limite máximo da aquisição de arma de fogo de uso permitido pela população civil de 4 para 6 armas, exigindo-se ampla declaração de necessidade do adquirente, com a presunção de veracidade. Bom, né? Primeiramente que a lei ela não fala em limite de arma, então isso aqui é claramente alterado por decreto, sem sombra de dúvida.
e falar, por que a pessoa precisa de 6 armas? Uma pessoa que tem 4 pode ter 10, pode ter 20, pode ter 30, não tem problema nenhum. Aí fala, essa pessoa vai dar pro tráfico? Quem que vai dar pro crime organizado essas armas? É tudo arma registrada no nome dela. Quem é o idiota que vai lá na Polícia Federal comprar uma arma para usar no tráfico? Vai pagar mais caro. Sem noção, né? Pessoa sem noção. Eu vi um comentário desse aí, agora a pessoa tem 6 armas, 2, ele vai lá comprar mais 2 armas para dar pro tráfico de drogas, lá pra favela. Tá maluco? O traficante vai pagar mais caro na arma, além a pessoa que vai se sujeitar a isso. Não. Até preguiça de comentar isso. Vamos lá, para frente. Aqui só cita decreto, só citando decreto. Vamos lá. O aumento alarmante de munições disponíveis e a diminuição da fiscalização pelos órgãos competentes produz evidente retrocesso nos direitos fundamentais, especificamente no que se refere à proteção à vida e à segurança dos cidadãos. Por que o aumento na munição disponível para os CACs, pessoas que estão sujeitos, vai grande retrocesso? Você algum dia, qual é o estudo? Não apresentou nenhum estudo apontando assalto, troca de tiro envolvendo CAC, né? Isso, se a pessoa tem um estudo dizendo, olha, no ano de 2019 houve aqui 30 trocas de tiros envolvendo um CAC e a polícia militar. Daí isso aqui faria sentido, faria. Fora isso aqui não faz sentido nenhum, só narrativa, só besterol. Mas o problema é que é uma narrativa que muitas pessoas, as pessoas tendem a associar a arma ilegal, a arma do bandido com a arma legal. Então esse que é o grande problema. E juízes leigos, né? Juízes que estão na Suprema Corte Federal, que são leigos, né? Não tem formação alguma, engolem por ideologias, por politicagem, engolem essa narrativa, né? Se eu falo assim, você facilitar o acesso de pessoas de CACs a mais munição, isso vai contra, como é que ele falou? Vai contra, é um retrocesso em direitos fundamentais. Você tem que provar que isso é um retrocesso de direitos fundamentais. Por exemplo, um direito fundamental é a vida, a segurança. Você tinha que chegar e mostrar, tá aqui o estudo, no ano de 2019, a Polícia Militar do estado de Santa Catarina registrou 20 trocas de tiros, 20 CAC, né, caçadores, atiradores, e a Polícia Militar. Faria algum sentido, né? Zero registro, CAC envolvido em qualquer tipo de crime, então não faz nenhum sentido. Pelo contrário, né, que a gente vai mais na frente. Então aqui é só os fatos. Daí aqui agora ele fala sobre a legitimidade do partido. Isso aqui é só questão jurídica. Não cabe eu comentar aqui muita questão jurídica, né? É mais seus fundamentos. Caso vocês queiram questões mais jurídicas, mais aprofundadas, eu posso comentar, mas eu acredito que o objetivo do vídeo não é questão muito jurídica, muito aprofundada. Cabimento, fala sobre o cabimento. Eu não acredito que caiba uma ação direta de inconstitucionalidade. Isso, eu acho que a AGU vai debater isso. Isso também é um assunto, mas é um assunto processual, não é um assunto de mérito. Eu tô aqui mais para discutir o mérito, né? Agora vamos cá, Política Nacional de Armamento, Estatuto do Desarmamento, Política Pública e efeitos concretos na redução do índice de mortes de violenta no país.
Referido diploma, no caso é o Estatuto do Desarmamento, ampla discussão no Congresso Nacional e na sociedade, destinada a implementar política pública para reduzir o índice de mortalidade por arma de fogo no Brasil. Chegou a alcançar patamares superiores de diversas guerras e conflitos armados pelo mundo. Ele está falando que o Estatuto do Desarmamento teve como objetivo diminuir os assassinatos provocados por arma de fogo. Perfeito. O Atlas da Violência, elaborado em 2019, lembrando que eu não vou pegar dados externos, vou pegar dados daqui, só daqui. Atlas da Violência, elaborado em 2019 pelo Instituto de Pesquisa Economia Aplicada, IPEA, evidencia o crescimento exponencial do número de homicídios por arma de fogo nas décadas de 1980, 1990 até 2013. Momento em que entrou em vigor a Lei 10.823, que é o Estatuto do Desarmamento, né? Então ele falando aqui, aumentou, deu uma explosão, número de homicídios, 80, 90 até 2003, né? Quem tem mais aí de 50 anos precisa de pesquisa? Não, né? Pesquisa indica que no começo dos anos 80, para cada 100 pessoas assassinadas, cerca de 40 eram vítimas de arma de fogo. Cada 100 mortes, na década de 80, cada 100 mortes, 40 era vítima de arma de fogo. Contudo, após a vigência do Estatuto do Desarmamento, em 2003, o índice de mortalidade estabilizou em 71%, de maneira a comprovar a estatística efetivamente política inaugurada pelo Estatuto de Desarmamento. Na década de 1980, a cada 100 pessoas assassinadas, cerca de 40 eram de arma de fogo. 40% eram arma de fogo. Depois do Estatuto, ele que está falando, não sou eu. Só repetindo, não vou pegar nenhum dado externo, somente aqui. 71% passou a ser de arma de fogo. 1980, para quem não sabe, qualquer um comprava uma arma. Vou explicar para quem não sabe. Antes do Estatuto de Desarmamento, até 1997, comprava uma arma e era uma mera contravenção penal. O que é uma contravenção penal? Vou dar um exemplo aqui para vocês de uma contravenção penal. É apresentar-se em público embriagado. É uma contravenção penal. Você já viu alguém ser preso por estar bêbado na rua? Nunca viu, né? Então até 1900, salvo engano, não estou bem lembrado da data, até 1997, você está portando uma arma de fogo, esse era um crime, uma contravenção penal. Depois passou a ser um crime um pouco maior, mas tu poderia pegar uma autorização na Polícia Civil. Tu chegava na Polícia Civil, os caras te davam uma autorização ali, tu ia lá e tu comprava a tua arma. Depois veio o Estatuto do Desarmamento. Então, aqui, a próprio autor da ADI está falando o seguinte, até o Estatuto do Desarmamento, 40% das vítimas de homicídio, assassinato, melhor dizendo, eram com arma de fogo. Depois do Estatuto, passou a ser 71%. Ou seja, ele mesmo está se contradizendo. Mas vamos continuar, tem mais. Outro estudo relevante sobre o tema, Mapa da Violência, da Unesco 2015, apresenta evolução do número de mortes decorrentes de arma de fogo nos anos de 1997 até 2014, de modo a concluir que menos de 133 vidas foram poupadas em virtude do Estatuto do Desarmamento. Desse número de mortes,
evitada se conclui que a grande maioria seria de jovens de 15 a 27 anos de idade. Aqui é o seguinte, né? O vídeo vai ser um pouco longo, mas é bem... eu tenho que explicar. Em 2015 saiu um texto, um estudo da Unesco dizendo que 130 mil vidas foram salvas. Como que foi esse estudo? Os números assim são engraçados, né? Principalmente com esse pessoal de humanas que não lida bem com números. Só vou anotar aqui para não me perder. Vou dar exemplos aqui redondos para vocês entenderem. De 1980 a 1990, digamos que morria 100 pessoas. Daí de 1990 a 1990 a 2000 morreu 200 pessoas, né? Aumentou 100. Daí de 2000, né, a 2010, digamos assim, morreu 210 pessoas, né? Daí eles falaram, ó, tu vê que de 90 a 2000 morreu, não importa se foi de facada, se foi de coisa, não importa, morreu menos de 90 pessoas, né? Morreu menos, que foi 100, depois morreu 200, depois morreu 210. Quer dizer, o número aumentou 10. Mas, segundo o cálculo deles, era para ter dobrado de novo. Era para ter 300. Ah, mas não foi 300. Foi 210. Não sei se vocês estão entendendo, né? Em 1980 a 1990 foi 100. De 90 a 2000 foi 200 pessoas que morreram. De 90 a 2010 foi 210 pessoas, não foi 300. Tá entendendo? Então, o estatuto salvou 90 pessoas. O cálculo assim é porque assim, ó, o pessoal de humanas, não lidam bem com números. Então é isso. Vocês estão percebendo? A lógica desses caras é o seguinte, se morreu 100 pessoas, morreu depois na outra década, morreu 200, na próxima década deveria ter morrido 300. Não, mas o estatuto salvou. Pô, aumentou 10 mortes. Aumentou 10 mortes, o número é negativo, o número é ruim. Mas para eles, aumentou o número de mortes, para eles é positivo, para eles é uma coisa boa. É incrível, cara, incrível isso. Aí ele fala que, por isso que deve acabar com besteirada. Ó, agora começa a parte boa. Agora é a parte boa. Nada obstante, o benefício da legislação em 2003, o Estatuto do IPE indica o ano de 2017 foram registrados 65.602 homicídios no Brasil. Nada obstante é ao contrário, vai iniciar uma argumentação ao contrário. Em 2017, o Estatuto é de 2013, se não me engano, em 2013 era 40 e poucos mil homicídios por ano, por aí. Em 2017 foram 65 mil homicídios no Brasil, o que corresponde a uma taxa de 31,6 mortes a cada 1.000 habitantes, revelando ser o maior nível histórico de mortes intencionais ocorridas no país. 2017 sim foi o auge do Brasil mesmo. E o Brasil, infelizmente, cara, é a pior violência que existe no mundo, assim. É mais seguro tu morar... Não dá mais para dar exemplo de Bagdá, que Bagdá em tese já não tá mais em guerra, né? Mas é mais seguro tu morar lá em Bagdá do que em Recife. O estudo também alerta que as vítimas mais recorrentes são homens jovens, uma vez que 59% total dos óbitos de homens entre 15 a 19 anos de idade foi decorrente de homicídio de arma de fogo, o que promove consequências severas para o desenvolvimento socioeconômico do país. Isso aqui é o crime organizado, né? Então, acho que homens entre 15 e 19 anos.
Felizmente é o tráfico. Tu acha que tem algum envolvimento aqui com arma legal? Sendo que tu, com 25 anos só, tu pode ter arma legal. Aqui tu já contradiz um argumento dele. O mapa da violência da Unesco evidencia cerca de 1 milhão de pessoas morreram em decorrência do uso de arma de fogo entre 1980 e 2014. Tu vê que ele já pega 1980 e 2014. O que interessa aqui é o marco. O marco é 2013, que é o Estatuto do Desarmamento. O estudo também destaca a quantidade de armas de fogo na mão da população. Embora o Estatuto do Desarmamento tenha estabelecido diversas restrições exigidas sobre o porte de arma de uso permitido, verifica-se que... Ó, olha o absurdo. Olha o absurdo. Embora o Estatuto do Desarmamento tenha estabelecido diversas restrições exigidas sobre o porte de armas de uso permitido, verifica-se que cerca de 15,2 milhões estão em mãos privadas, sendo 6,8 registradas e 8,5 não registradas, e 3,8 milhões nas mãos registradas, nas mãos de criminosos. Os decretos que o presidente fez são para armas legais, armas registradas. Então ele fala aqui, ó, existe, como eu te falei, eu não estou atrás se esses dados são verdadeiros ou não, estou pressupondo que são verdadeiros, mas olha a contradição dos dados. Existem 15 milhões de armas, isso é muito pouco, né? Isso é muito pouco. 15 milhões de armas nas mãos privadas, isso assim é muito pouco. Para um país como o nosso, muito pouco. Sendo 6,8 milhões registradas, 8,5 não registradas e 3,8 milhões nas mãos de criminosos. Isso é mentira. Mentira, mentira, mentira. Ele quer construir a narrativa de que assim, que existem pouquinhas armas na mão de criminosos e que todo esse crime que ocorre aí são de armas legais. Percebe? Mas a arma registrada está aí, fácil acesso. Você não tem, como que ele sabe que existem 3,8 milhões de armas na mão dos criminosos? Ele foi lá perguntar para os criminosos? Ele foi lá, então... a Polícia Federal, né? Alô, Polícia Federal. O cara aqui sabe onde é que tá essas armas aí. É só ir atrás dele. Percebe? Então é narrativa. Narrativa mentirosa. E assim, ó, 6,8 milhões de armas registradas. É 1 milhão e pouco de armas registradas que tem. Então isso aqui é mentira. Não tem como você saber quantas armas tem na mão de criminosos, quantas armas ilegais tem girando aí pelo Brasil. E por mais que esse número seja verdadeiro, isso e armas não registradas são armas ilegais. São pessoas, são ilegais, não tem como falar. E para um país de 200 milhões de habitantes, e a narrativa é bem simples. Ele fala ali 65 mil homicídios. Depois ele bota ali que apenas 3 milhões de armas na mão de criminosos. O resto é tudo na mão de pessoas comuns, não registradas e registradas. Quer colar a peste de que o cidadão comum que é o criminoso. Mas isso não cola, cara. Isso não cola. Como você saiu, a pessoa saiu e foi na favela perguntar quantas armas o traficante tem. Foi assim. Para saber quantas armas tem na mão da pessoa, no cidadão comum, é só chegar no sistema da Polícia Federal, no sistema do Exército, botar lá 2 comandinhos, você sabe. E agora do traficante. Então
E controle aí é o que não falta. Por exemplo, ocorreu um homicídio. Ocorreu um homicídio na rua tal, no CEP tal. A polícia vai lá, faz a perícia. A munição aqui é uma 9mm. A polícia bate no sistema lá. Opa, tem um CAC que mora naquela rua, que mora naquela região. Tem uma 9mm. A polícia vai lá pegar a arma dele. É muito fácil fazer o coisa ali, esqueci o nome agora. Fazer o teste para ver se sai daquela arma lá. Muito fácil. Só que lógico, né? Tem que ver se o cara tinha alguma afinidade. Pessoal, se o cara é meu vizinho, o cara é envolvido, o cara tem uma dívida lá com um traficante, sei das quantas lá, morreu lá em outra cidade, não tem nada a ver comigo, a polícia vai vir aqui, eu até forneço mesmo, não tem problema nenhum, mas não vai assim pegando arma de todo mundo. Mas você percebe que arma registrada não oferece perigo à sociedade. A arma registrada de um CAC legal não oferece perigo à sociedade. E isso que o decreto faz. O vídeo está um pouquinho longo, mas vamos continuando. Vamos lá, texto 5. O contexto que permeia os decretos expedidos pelo Presidente da República. Sucessivas regulamentações sobre política nacional de armamento, facilitando a aquisição e circulação de armas e munição em território nacional. Vamos lá. Nada obstante as evidências técnicas apresentadas acima, a atual gestão federal tem devotado numerosos esforços para a facilitação e liberação da compra e circulação de armas de fogo e munições, sobretudo para o cidadão comum. Isso aí foi chancelado na eleição, né? Alguém teria alguma dúvida que não faria isso? Exemplo que apenas em 2019 editou 7 decretos. Que besteirada. Isso aí que eu falo, com essa história da Petrobras aí, privatização, tem muito político falando, Bolsonaro pode privatizar estatais com decreto. Cara, aqui ó, o cara fez 7 decretos da armas, todos foram derrubados. Isso é decreto de arma aqui, né, cara? Agora, será que ele pode privatizar uma Petrobras no decreto? Ressalta-se que um dos decretos publicados nesse período permite a aquisição de fuzis de poder bélico para civis, na medida em que considera a arma de uso permitido aqueles de energia cinética, blá, 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 blá. A ministra Rosa Weber derrubou o decreto e tal. Isso aqui foi complicado. Aquele decreto lá que todo mundo já sabe que caiu, né? Tinha até dado porte de arma para advogado, né? Nesse aqui não deu porte de arma, eu vi muitos comentários, não deu porte, ele deu porte de trânsito, não deu porte. Se algum instrutor for falar para você, tem um porte, não, é mentira, não deu porte. Suspendeu aqueles decretos e tal, aqui ele tá falando, né? Daí cita G1, cita Covid, meu Deus, né, cara? Besteira. O princípio da reserva legal. Esse aqui é engraçado. É besterol, né? E engraçado que a mídia noticia é isso aqui, né, cara? Violação do princípio da reserva legal, da legalidade, da separação dos poderes, da inconstitucionalidade dos decretos impugnados e etc. Daí, artigo 21, inciso 6º da Constituição Federal. Compete à União. Ele fala, né, que o presidente não tem autoridade, que os decretos violaram o poder do presidente. E cita aqui, né, os artigos da Constituição. A lei não fala em quantidade de arma. O Estatuto de Desarmamento. Então o presidente pode dar 10, 20, 30 armas. Não fala. O presidente não pode, por exemplo, dar porte. O outro, infelizmente, não pode. Porque o decreto, porque o Estatuto de Desarmamento fala,
é proibido o porte de arma, exceto para os casos. E daí tem os casos, entendeu? Então, não pode extrapolar a lei. Mas não extrapolou a lei. Dessa vez, não extrapolou a lei. Então, qual é o exemplo que ele cita aqui? Atendendo a expectativa, vamos ver aqui. Controle. Exigências de controle para aquisição e circulação de arma de fogo pela Polícia Civil. Nesse sentido, a lei determina que o Ministério da Justiça realizará credenciamentos profissionais. A lei fala que o Ministério da Justiça vai credenciar, vai... Então, assim, é prerrogativa do Ministério da Justiça. Quem está subordinado ao Ministério da Justiça é o presidente. Não tem o que falar. Desse. Agora, tu não pode obrigar o... Ó, a lei fala assim, ó. Vou dar um exemplo aqui. Ó, o Ministério da Justiça vai credenciar psicólogos, vai determinar como será os exames. Então é prerrogativa do presidente. Ele quis desburocratizar essas questões para mais pessoas serem instrutor, entendeu? Mais pessoas serem instrutores de tiro. É prerrogativa dele, não tem o que ver. A legislação também é bastante clara a respeito da proibição do porte de arma de fogo em todo o território nacional. Deste modo, estabelecer ainda um procedimento específico para permitir referido porte, sob a competência da Polícia Federal. Daí que tá, ele não deu porte. E realmente é bastante claro mesmo. Deixa eu ver se ele fala aqui de porte. Ocorre que o pretexto implementar a regulamentação do Estatuto dos Armamentos, decretos ora impugnados, ultrapassam a forma desarroçoada dos limites impostos ao legislador ordinário, esvaziando os méritos em nome próprio do legislador de arma da população, se não vejamos. Ah, tá. O decreto ele tirou a exigência do profissional ser credenciado pela Polícia Federal, o psicólogo e o de tiro ser credenciado pela Polícia Federal e ser credenciado pelo órgão correspondente. Por exemplo, eu esqueci agora. O órgão de psicólogo, né? Mas olha só, se o psicólogo eu me esqueci o nome agora, por exemplo, se o advogado tem a OAB,